Eu quero entrar na mensagem. Coloca para mim, por favor, segundo livro de Reis, capítulo 22, começa no 3. No ano 18 do seu reinado, Josias mandou que Safã, o escrivão, filho de Azalias e neto de Mesulã, fosse ao templo. Josias deu a seguinte ordem: vá falar com Ilquias, o grande sacerdote, e diga a ele que conte o dinheiro que os sacerdotes que tomam conta da entrada do templo têm recebido do povo. Ele que entregue esse dinheiro aos homens que estão encarregados dos consertos do templo. Eles devem pagar os carpinteiros, os construtores e os pedreiros e comprar a madeira e as pedras para os consertos. Os homens que estão encarregados dos consertos são honestos em tudo, e por isso não é preciso pedir que eles prestem contas desse dinheiro. Safã deu a ordem do rei a Ilquias, e este lhe contou que havia achado o livro da lei no templo. Louvado seja o nome do Senhor. Ilquias lhe entregou o livro, e ele o leu. Depois Safã voltou e contou ao rei o seguinte: os seus servidores pegaram o dinheiro que estava no templo e entregaram aos encarregados dos consertos. E Safã disse também: tenho aqui comigo um livro que Ilquias me entregou. E leu o livro em voz alta para o rei. Quando ouviu o que o livro da lei dizia, o rei rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. Então deu a Ilquias, o sacerdote, e a Aicã, filho de Safã, e a Aquibor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servidor do rei, a seguinte ordem: vão consultar a Deus, o Senhor, por mim e por todo o povo de Judá, a respeito dos ensinamentos deste livro. Deus está irado conosco, porque os nossos antepassados não fizeram o que este livro manda. Ilquias, Aicã, Abidom, uns nomes bonitos para botar no filho, né? Ilquias, Aicã, Abidom, Safã e Asaías foram falar com uma profetisa chamada Ulda, que morava no bairro Novo de Jerusalém. O marido dela, que se chamava Salum, filho de Tikva e neto de Arás, era o encarregado da rouparia do templo. Então ele era roupeiro no templo, amém? Eles contaram a Ulda o que havia acontecido, e ela lhes disse que voltassem e dessem ao rei a seguinte mensagem. Olha o que a profetisa falou: eu, o Senhor, o Deus de Israel, vou castigar a cidade de Jerusalém e todo o seu povo, como está escrito no livro que o rei leu. Eles me abandonaram e têm oferecido sacrifícios a outros deuses, e assim me fizeram ficar irado por causa de todas as coisas que têm feito. A minha ira se acendeu contra Jerusalém e não vai se apagar. Eu, o Senhor, o Deus de Israel, digo isto a respeito do rei: você ouviu o que está escrito no livro e se arrependeu e se humilhou diante de mim. Preste atenção nisso. E se arrependeu e se humilhou diante de mim, rasgando as suas roupas e chorando quando ouviu como ameacei castigar a cidade de Jerusalém e o seu povo. Eu vou fazer com que Jerusalém vire um lugar horrível de se ver, e o nome desta cidade será usado para rogar pragas. Mas eu ouvi a sua oração. Isso é para você, hein? E por isso, só depois da sua morte é que vou castigar Jerusalém. Vou deixar que você morra em paz. Então os homens levaram ao rei essa resposta. Feche seus olhos, coloca a mão sobre o seu coração, por favor. Espírito Santo, somente a Ti cabe toda essa revelação. A nossa oração neste momento é que Tu possas, através da Tua infinita misericórdia, olhar para cada um de nós e nos revelar coisas que nós precisamos nesta noite. Mas além de nos revelar, Espírito Santo, eu peço que Tu venhas fazer uma transformação na vida de cada um de nós, a começar deste altar.
que nós possamos não ser somente ouvintes negligentes, mas sermos operosos praticantes, para podermos viver aquilo que só o Senhor tem para nós. Nós te adoramos pelo poder do nome daquele que vive e reina para todo sempre, Jesus Cristo. Amém e amém. Dê mais um aplauso a Deus. Josias tinha quantos anos? Fala mais alto. Josias tinha quantos anos? Josias tinha 8 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 31 anos. Então, em outras palavras, ele governou até os 39 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Gedida e era filha de Adaías, da cidade de Boscate. Josias fez o que agrada a Deus, o Senhor. Ele seguiu o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, e não se desviou nem para um lado e nem para outro. Fala para quem está do seu lado nessa noite: fique firme no propósito. Não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Amém? Então Josias, o texto diz que ele se tornou rei com 8 anos de idade. E Josias foi seguindo ali, por ser uma criança, eu fico imaginando as pessoas conduzindo o reinado de Josias, porque afinal de contas, por melhor que fosse, um menino de 8 anos, ele não sabe conduzir um povo. Então Josias tinha ali todo um aparato, um monte de conselheiros, pessoas que ajudavam o seu ministério. Mas o que me chama a atenção é que aos 26 anos de idade, Josias, ele já estava reformando o templo, né? Ele pedia para que as pessoas trouxessem dinheiro até a porta do templo. Esse dinheiro ele era pego, ele era entregue nas mãos dos construtores, dos carpinteiros. O texto diz que ele não prestava conta com as pessoas, porque as pessoas eram honestas. Então quem trabalhava para Josias era honesto, até porque se não fosse, vinha o castigo. E o texto continua dizendo que de repente Josias manda ir até o grande sacerdote Ilquias, e Ilquias traz uma notícia dizendo: olha, nós achamos um livro. E aquilo foi uma surpresa para Josias. O texto diz que quando começaram a ler o livro, a primeira coisa que Josias fez foi rasgar as suas vestes. E quando você lê o Antigo Testamento, e quando as pessoas normalmente rasgavam as vestes, colocavam um pano de saco, porque elas se arrependiam daquilo que estava acontecendo. Essas pessoas, na verdade, isso era um sinal de arrependimento, de tristeza. As pessoas, quando rasgavam, os reis, quando rasgavam as suas vestes, eles estavam dizendo o seguinte: isso não poderia ter acontecido, isso não poderia ter acontecido. Então o rei, ele se arrepende naquele primeiro momento, quando o livro foi lido, ele percebeu quem era o Senhor e tudo aquilo que o Senhor precisava fazer, e tudo aquilo, todo o castigo que viria sobre aquele povo. Mas o que me chama muita atenção nesse texto é que a Bíblia diz que eles vão orar, eles vão até uma profetisa chamada Uda. Uda traz um recado da parte de Deus, e Uda, ela não vem falando aquilo que eles de repente gostariam de ouvir, mas ela trouxe uma mensagem pesada, dizendo que o castigo de Deus viria sobre aquela nação, que aquela cidade seria destruída. Mas o que me chama muita atenção nesse texto, coloca para mim no versículo 17, por favor. Eles me abandonaram e têm oferecido sacrifícios a outros deuses, e assim me fizeram ficar irado por causa de todas as coisas que têm feito. A minha ira se acendeu contra Jerusalém e não vai se apagar. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, para que você compreenda. O Deus a qual nos formou, o Deus a qual nos criou, Ele tem um amor por mim e por você tão grande, que Ele não permite ser trocado. A palavra de Deus diz que se tem uma coisa que Deus não troca, nem divide com ninguém, é a sua glória. Então, o Deus que me criou, o Deus que te criou, Ele quer ser somente Ele adorado por mim e por você. Então, quando você adora uma outra coisa que não seja Ele, isso traz ira, isso traz tristeza para o coração dele. O
que você precisa acreditar nesta noite, que quando você se apega a algum amuleto, quando você se prende a alguma imagem, quando você busca outros deuses com letra minúscula, quando você faz isso, isso é a única coisa, ou melhor, a única não, junto com o pecado, mas isso é uma das grandes coisas que afastam o Senhor de você, que deixa o Senhor triste, irado com isso. Deus, Ele não quer ser trocado por você, porque Ele te fez para ter uma comunhão contigo. Posso ouvir um amém? Amém. Então Deus te criou para que nós possamos ter uma comunhão com Ele. Então quando a profetisa começa a dizer o que iria acontecer, coloca no versículo 18: eu, o Senhor, o Deus de Israel, digo isto a respeito do rei. Você ouviu o que está escrito no livro, e se arrependeu e se humilhou diante de mim. Então deixa eu te dizer uma coisa, se você entrou aqui essa noite, e você já está começando a entender que o Espírito Santo de Deus já começou a falar contigo, eu quero te dar um conselho nessa noite: não saia por essas portas sem você se arrepender e se humilhar diante da presença de Deus. Não permita sair por essas portas sem tomar uma decisão de se arrepender e se humilhar. Pastor, mas como assim? Tenta me explicar melhor, que eu não estou entendendo. Deixa eu tentar ser mais claro contigo. Hoje é uma noite onde o Senhor nos trouxe aqui para que nós possamos pegar as nossas mazelas, os nossos ídolos que algumas vezes estão escondidos dentro do nosso coração. Ídolos esses que às vezes você pode achar que é loucura, mas às vezes é o teu namorado, que você deixa de vir para a casa do Senhor porque você tem um encontro com o teu namorado e você acha que o teu namorado é mais importante que o teu Deus. Eu quero te pedir nessa noite, em nome de Jesus, arranca esse ídolo do teu coração. Ídolo esse que de repente é um time teu de futebol, que você não deixa você vir para a casa do teu Deus por causa de um time. Arranca esse ídolo de dentro de você. Eu não estou mandando você deixar de gostar do teu namorado, nem tampouco deixar de torcer para o teu time. Eu também tenho um time e torço muito para o meu time, mas o meu time não chega nem perto daquilo que eu sinto pelo meu Deus. Eu jamais trocaria uma comunhão com o meu Deus para estar num compromisso com o meu time. Se eu tiver tempo na minha agenda, eu torço para o meu time, mas o meu Deus, diz as Escrituras, Ele precisa ser adorado acima de todas as coisas. Então quando você entende que o teu Deus é prioridade máxima na tua vida, quando você tira os teus ídolos do teu coração, as coisas começam a mudar. E olha o que o Senhor, você leu comigo, olha o que o Senhor falou através da profetisa para o rei Josias. Olha o recado: e você se arrependeu e se humilhou diante de mim, rasgando as suas roupas e chorando quando ouviu como ameacei castigar a cidade de Jerusalém e o seu povo. Entenda uma coisa, nós não estamos falando de um ser humano, estamos falando de um rei. O rei estava diante dos seus serviçais, e quando ele ouve o que o livro estava dizendo, ele não estava preocupado com o que as pessoas iam pensar a respeito dele. Ele percebeu que aquele livro, que estava escrito no livro, era muito mais importante do que as pessoas iriam ver nele. E ele rasga as roupas de arrependimento, de tristeza. E o texto continua dizendo: eu vou fazer com que Jerusalém vire um lugar horrível de se ver, e o nome desta cidade será usada para rogar pragas. Mas olha o que ele diz: mas eu ouvi a sua, fala mais alto, eu ouvi a sua 20, e por isso só depois da sua morte é que vou castigar Jerusalém. Eu preciso que você acredite no teu coração, que quando você se arrepende, aquilo que parecia ser um castigo que viria sobre a tua vida, quando você se arrepende, quando você se humilha, Deus tem misericórdia de você e Ele muda a tua sorte. Isso você precisa crer no teu coração, porque não sou eu que estou te dizendo, é o que esse livro diz em todos os momentos dele. Então o texto diz que eu vou castigar Jerusalém só após a morte, vou deixar que você morra em... Então os homens levaram ao rei essa resposta. Eu quero abrir um parênteses aqui. A palavra de Deus, coloca para mim Êxodo capítulo 13, por favor. O Senhor Deus disse a Moisés: o Senhor quem? Tá. Separe para mim todo o primeiro filho homem,
dos israelitas e todo o primeiro filhote macho dos animais domésticos são meus. Então Deus aqui já começa a instituir todas as primeiras coisas, amém? Moisés disse ao povo: lembrem deste dia, o dia em que vocês saíram do Egito, onde eram escravos. Este é o dia em que o Senhor os tirou de lá pelo seu grande poder. Algumas versões falam pela sua mão forte. Portanto, não comam pão feito com fermento. Vocês estão saindo do Egito neste dia, no primeiro mês, o mês de Abibe. O Senhor jurou aos seus antepassados que daria a vocês a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus. É uma terra boa e rica. Quando Ele os levar para aquela terra, vocês deverão comemorar essa festa religiosa no primeiro mês de cada ano. Então Deus aqui estava instituindo uma festa que deveria ser comemorada todos os anos, um estatuto perpétuo, amém? Durante 7 dias vocês comerão, está falando da Páscoa, durante 7 dias vocês comerão pão sem fermento, e no 7º dia haverá uma festa religiosa em honra do Senhor. Nesses 7 dias vocês comerão pão sem fermento. Em toda a sua terra não deverá haver fermento, nem pão feito com fermento. Nesse dia vocês contarão aos seus filhos que estão fazendo isto por causa daquilo que o Senhor fez por vocês quando saíram do Egito. Essa festa será como um sinal para vocês, como se fosse uma coisa amarrada na mão ou na testa, e os ajudará a lembrarem de recitar e de estudar a lei de Deus. O Senhor, pois com grande poder Ele os tirou do Egito. Portanto, comemorem esta festa religiosa no dia certo, todos os anos. O Senhor Deus fará com que vocês entrem na terra dos cananeus, conforme Ele jurou a vocês e aos seus antepassados, quando Ele lhes der esta terra. Vocês darão ao Senhor todo o primeiro filho homem. Todo o primeiro filhote macho também pertencerá a Ele. Agora presta atenção no versículo 13. Mas se quiserem ficar com o primeiro filhote macho de uma jumenta, ofereçam a Deus um carneiro. Se não quiserem, quebre o pescoço do jumentinho. Fiquem com todo o filho primeiro do homem de vocês, pagando por ele o preço determinado. 14. No futuro, quando seus filhos perguntarem o que isso quer dizer, vocês responderão: com grande poder o Senhor nos tirou do Egito, onde éramos escravos. E agora no 15, para fechar. Quando o rei do Egito teimou em não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primeiros filhos no Egito, tanto as pessoas como dos animais. E por isso que oferecemos ao Senhor em sacrifício todo o primeiro filhote macho, mas pagamos o preço determinado para ficar com os nossos primeiros filhos. Perceba que quando Deus ele tira o povo do Egito, antes de levar o povo para uma terra prometida, a primeira coisa que precisou ser feita foi tirar o povo do Egito. Eu estava conversando com a minha esposa essa semana e eu estava dizendo para ela que muitas pessoas, inclusive eu, todos nós temos um desejo, temos um propósito, temos um sonho, temos algo no nosso coração que nos move a sonhar para que esses sonhos venham a ser realizados, sim ou não? Então todos nós sonhamos, mas perceba que antes de nós alcançarmos o nosso sonho, a primeira coisa que nós precisamos é passar por um processo até chegar e alcançar esse sonho, amém? Então esse povo, antes deles chegarem à terra prometida, eles precisavam em primeiro lugar serem libertos. E quando você ora ao Senhor e você pede ao Senhor alguma coisa, para que Deus te dê alguma coisa, você precisa entender no teu espírito, que antes de você conquistar alguma coisa, antes da conquista vem a primeira coisa, que é a libertação. Você precisa se libertar de algumas coisas que você carrega, para você alcançar aquilo que Deus deseja para você. Você nunca vai ver um povo escravo, vivendo no Egito, recebendo de Deus no próprio Egito a terra prometida. Deus não pegou a terra e levou para dentro do Egito. Deus tirou o povo do Egito e levou para a terra. O que Deus está falando conosco nesta noite é:
para que os teus sonhos, os teus projetos, os teus desejos sejam alcançados, você primeiro precisa sair de você para viver aquilo que Deus tem para você. Enquanto os teus projetos, os teus sonhos te paralisarem, te prenderem, te deixarem escravos de você mesmo, você nunca vai alcançar os teus sonhos, os teus projetos. Posso ouvir um amém? Você nunca vai conseguir alcançar aquilo que Deus tem para você, se você ainda continuar escravo de você mesmo. Pastor, seja mais claro. Sabe quando você deseja uma coisa, que você deseja simplesmente para saciar o desejo da tua alma? Isso é uma prisão, isso é uma escravidão, isso é um jugo que você mesmo colocou sobre você, porque você acredita que você obtendo aquilo que você deseja, você vai ser feliz. Tem pessoas que às vezes estão presas em dívidas, e elas oram a Deus para que Deus traga dinheiro para elas pagarem essas dívidas e saírem do problema que elas estão vivendo. Deixa eu te dizer uma coisa que vai te chocar: se Deus trouxer o dinheiro para a tua vida, você vai pagar essa dívida, mas daqui a 2, 3, 4, 5, 10 dias, você vai se meter em outra dívida, porque o problema não é o dinheiro, é você. O problema não é aquilo que vai trazer o sustento e vai livrar você do problema, mas é os teus sentimentos, são os pensamentos que você carrega, são esses pensamentos que precisam sair de você, para que os pensamentos de Deus penetrem em você. Em Lucas capítulo 5 fala que não se coloca vinho novo em odre velho. Por quê? Porque se você pega o vinho novo, ele é muito fermentado, e o odre, ele era feito de um material elástico. Então quando jogava-se vinho novo em odre novo, aí o odre novo ele se esticava todo, e ele dilatava e ficava num tamanho maior. Então quando pegava vinho novo e jogava novamente nesse odre velho, o odre, ao dilatar mais, ele estourava e perdia todo o vinho. Então só se coloca vinho novo em odres novos, porque se pegar coisa nova e jogar em odres velhos, o vinho vai embora. Vocês estão comigo? Então o que o Senhor está querendo nos revelar nesta noite é: o problema não são as dívidas, o problema são os pensamentos que nos levam às dívidas. O que você precisa pedir hoje ao Senhor é que o Senhor renove em você. Talvez o Senhor tenha que tirar alguns ídolos. Ídolos esses são desejos consumistas, mais e mais, de adquirir coisas que você sabe que no final você não precisa, mas você está tão preso numa coisa chamada conquistar, e que você quer, então você tem um ídolo dentro de você que te prende e não permite que o Senhor venha a ser Senhor da sua vida. Por isso, quando a Bíblia diz que Deus ele não divide a sua glória, Deus não divide na tua vida nem na minha, Ele não entra para Ele ser mais um, junto com o consumo. Deus não entra para ser mais um junto com o pecado. Deus não entra para ser mais um junto com o desejo carnal. Não, Deus não entra. Ou você tira o ídolo da tua vida e você chama o Senhor para habitar em você, ou você vai continuar vivendo a vida que você vive. Hoje você está cheio de Deus, amanhã vem um problema, você fica vazio de Deus, amanhã você está cheio de Deus e você está vazio de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: uma árvore que não tem raízes profundas, qualquer vento derruba. Por isso a gente vê pessoas, entram numa igreja, fica 1 ano, sai da igreja, vai para uma outra igreja, fica 3 anos, sai da igreja, vai para uma outra igreja, e não vai parar a igreja nenhuma, porque o problema não é a igreja, o problema é você. O problema não é a igreja, o problema não é a igreja, o problema é você. Você precisa criar raízes, profundidade. Quando o rei Uzias, leram aquele livro para ele me disse: meu Deus, como pode isso? Ele rasgou as suas vestes, ele se arrependeu e ele disse: como nós não vivemos isso? Como esse povo fez isso com o Senhor? E perceba uma coisa: o seu pai era mau perante o Senhor, mas Josias era bom. Eu não sei quem são os teus antepassados.
Mas no momento em que você entrega a sua vida para Jesus Cristo, não importa da linhagem que você veio, o que importa é que dali em diante, o Senhor reescreve uma nova história para você. Então, quando Deus tirou o povo com mão forte, diz a versão Almeida Revisada, quando Deus tira o povo com mão forte, o que Deus está dizendo é o seguinte: antes de vocês conquistarem alguma coisa, vocês primeiro precisam se libertar das amarras que prendem vocês. E olha que coisa incrível, aquele mesmo povo que estava aprisionado no Egito, é o mesmo povo que era descendente de um povo que chegou lá para usufruir daquilo que aquela terra podia oferecer. Vou explicar melhor. José chega ali no Egito, se transforma governador, traz toda a sua família para a terra de Gósen. Eles começam a desfrutar de tudo aquilo ali que o Egito podia oferecer. Eles ficam ali trabalhando, multiplicando, crescendo. Se levanta um outro faraó que não conhecia José, José já havia morrido. Então o povo que chegou ali para usufruir de uma terra, agora esse povo ele é escravo daquela mesma terra. Perceba que se nós não abrirmos os nossos olhos, aquilo que hoje é bênção na nossa vida, se nós não tomarmos cuidado, amanhã pode se transformar em maldição. Talvez isso choque você. Mas eu não estou dizendo que isso é tudo, mas talvez aquilo que hoje é bênção na nossa vida, se nós não tomarmos cuidado, amanhã pode se transformar numa maldição na nossa vida. Você acha que Deus tem prazer sim ou não de abençoar a sua vida? Diz para mim. Coloca para mim Mateus capítulo 13, versículo 44. O reino da onde? O reino da onde? É como um tesouro escondido num campo. Então preste atenção. O reino do céu é igual a um tesouro escondido num campo, que um certo homem acha e esconde de novo. Então o homem estava mexendo num campo, ele achou um tesouro. Aí ele vai, esconde de novo o tesouro, fica tão feliz que vende tudo que tem e depois volta e compra o campo. Pode ficar no 44. Tem coisas que aparentemente não têm valor, mas quando você vai olhar por trás daquilo que parece não ter valor, você às vezes percebe que tem um grande tesouro ali atrás. E quando você percebe isso, aquilo que aparentemente não tinha valor passa a ter um grande valor. Por isso aquele homem, ele escondeu o tesouro, porque ele sabia que se ele apresentasse o tesouro, ele não teria condições de comprar aquele tesouro. Então ele esconde o tesouro, mas ele tinha dinheiro para comprar a terra. Mas o texto diz que o reino dos céus é exatamente assim. O reino dos céus é um grande tesouro. A hora que nós enxergarmos o que é o reino dos céus, vamos vender tudo que a gente tem para comprá-lo. Só que eu quero te dar uma notícia nessa noite: o reino dos céus não se compra, ele se conquista. O reino dos céus não tem dinheiro na terra que pague. O reino dos céus tem esforço. O reino dos céus tem desejo. O reino dos céus tem paixão para poder conhecer mais e mais. A palavra de Deus diz que bater e abrir-se-vos-á. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Então o reino dos céus é para aqueles que querem cavar, é aqueles que querem conquistar. Para você conquistar o reino dos céus, você não tem que ter dinheiro. Para conquistar o reino dos céus, você não precisa ter conhecimento. Para conquistar o reino dos céus, você só precisa se trancar no teu quartinho, fechar a tua porta, ajoelhar no teu quarto, colocar a tua cara no pó
e pedir ao Senhor: Senhor, me revela o reino dos céus. Senhor, me revela o reino dos céus, me faz conhecer o reino dos céus, porque quando você conhece o reino dos céus, quando você vive as coisas da terra, você vai saber se ela é do céu ou se ela é da terra, porque tudo que vem do céu é bênção para a tua vida, mas tudo que vem da terra, normalmente não é. Então quando as coisas na terra acontecem, você percebe se veio do céu ou se veio da terra, mas você só vai conhecer se você conhecer o reino dos céus. Em outras palavras, ninguém melhor do que eu nessa igreja conhece a intimidade dessa mulher como eu, porque é minha esposa. Então se eu sou íntimo dela, tudo que ela deseja, ou tudo que ela pensa, eu sei, porque a intimidade me permite saber. A convivência, o amor, o sentimento me permite saber. Então quanto mais íntimos somos de Deus, mais conhecimentos adquirimos e mais desejos nossos, alinhados com os desejos dele, começam a ser realizados na nossa vida. Porque Deus, ele tem prazer em abençoar você, mas ele tem prazer em abençoar você naquilo que é bênção para ele, e não aquilo que você acha que é bênção para você. É uma coisa muito diferente você achar que isso aqui é bênção para você e você ter certeza que isso aqui é bênção para você. Deus, ele sabe exatamente que tudo aquilo que ele te der, ele vai te dar para você não perder mais. Mas tudo aquilo que você conquista e que não vem da parte dele, provavelmente daqui a algum tempo você perdeu aquilo que você conquistou, porque não veio dele, não veio do reino dos céus, veio do reino da terra. Você está aí? Quando eu volto lá para o rei Josias, a Bíblia diz que Josias, ele começou a restaurar o templo. Coloca para mim agora, por favor, 2 Reis capítulo 23. Olha o que fala sobre Josias. O rei Josias ordenou que todos os líderes de Judá e de Jerusalém se reunissem com ele. E eles foram todos juntos até o templo, acompanhados pelos sacerdotes, pelos profetas e por todo o resto do povo, tanto os mais importantes quanto os mais, todo mundo. Então o rei leu diante deles todo o livro da aliança que havia sido achado no templo. Josias ficou tão apaixonado por esse livro que ele começou a ler o livro na frente de todo mundo. É o que a gente faz aqui hoje. 3. Ele ficou perto da coluna real em pé e fez com Deus o Senhor, o quê? Fala mais alto, o quê? Uma aliança pela qual eles lhe obedeceriam e guardariam as suas leis e mandamentos com todo o coração e com toda a alma, e também cumpririam tudo o que a aliança mandava fazer, como estava escrito no livro. E todo o povo prometeu. Eu quero fazer uma aliança com você nessa noite. Eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Mas eu peço ao Espírito Santo de Deus nessa noite, que eu e você possamos fazer uma aliança hoje. Que nós possamos convidar o nosso Senhor para participar, porque a Bíblia diz que o cordão de 3 dobras, ele não arrebenta. Eu quero convidar você hoje para fazer uma aliança, não comigo, mas uma aliança com o teu Deus. Eu quero que você essa noite saia daqui desta casa de oração e que você faça essa aliança, prometendo para você mesmo que você vai cumprir. A Bíblia fala nesse livro que nós não podemos fazer voto de tolo. Voto de tolo é quando você promete alguma coisa que você sabe que você não vai cumprir. Se você tem dúvida se vai cumprir ou não, não faça. Mas se você tem desejo de cumprir essa aliança, ah, pastor, mas eu às vezes eu erro. Se você pensar assim, você vai errar sempre. Firme hoje uma aliança com o teu Deus, peça para Ele fortalecer o teu espírito, que Ele vai te dar forças suficientes para você lutar contra o pecado. O pecado, ele primeiro começa a crescer bem pequenininho dentro de nós. E quando nós vamos alimentando o nosso espírito, a nossa alma, ele vai crescendo, crescendo. E chega um momento em que quando ele está maduro, diz a Bíblia, ele vem a morte. Mas se nós fizermos uma aliança hoje com o Senhor,
Eu não sei se você crê no teu espírito, eu creio no meu. Se você fizer uma aliança hoje com o Senhor vai fortalecer os teus pés, vai firmar as tuas raízes e vai fazer com que você cresça espiritualmente. Você crê nisso? A única pessoa que pode trazer crescimento para a sua vida não sou eu, é o Senhor. A única pessoa que pode trazer discernimento de espírito para você não sou eu, é o Senhor. Se você vem a Belém porque você gosta da Belém, porque você gosta das pessoas da Belém e você gosta do pastor da Belém, vai te chocar o que eu vou te dizer, mas a tua motivação está errada. Você tem que vir para Belém para exaltar e adorar o nome do único que vive e reina para todo sempre. A tua motivação tem que ser o Senhor. Você tem que sair da sua casa, botar a tua melhor roupa, botar teu perfume, botar o teu relógio, botar qualquer coisa que você acha que tem que colocar. Você tem que vir para cá, não para se encontrar com seus amigos, não para ver o teu pastor que você gosta. Isso é legal também, mas esse não pode ser o motivo principal da tua vinda. A tua vinda é para você reafirmar a tua aliança todos os dias. A tua vinda para esse lugar é para você buscar ao Senhor cada dia mais, pedindo para Ele fortalecer os teus pés, para que você não vacile e que você cumpra o chamado que Ele tem para a tua vida. Se você entender isso, nessa noite você vai firmar uma aliança, não comigo, mas com Ele. E eu creio que assim como Ele fez na vida de Josias, eu vou destruir Jerusalém, mas por amor a você, porque você se arrependeu, porque você se humilhou, eu vou ter compaixão de você, e até a tua morte, tu vai viver em paz nesse reino. Eu não sei se você crê nisso, mas se você buscar ao Senhor de todo o teu coração, creia, porque um homem, um ser humano, todo e qualquer ser humano na face da terra, alguns buscam dinheiro, outros buscam felicidade, mas no fundo, todos em comum buscam uma única palavra chamada paz. Não tem outra coisa, não existe outra definição para um ser humano de felicidade chamado paz. Porque quando você tem paz, você já é feliz. Quando você tem paz, quando você que é uma pessoa solteira, quando você tem paz no teu coração, a felicidade já está em você. Você não precisa de alguém para te fazer feliz, você já é feliz. Você vai encontrar alguém para compartilhar um pouco da felicidade que você carrega, e você vai passar a fazer com que essa pessoa sinta aquilo que você sente. Aí sim a tua motivação é certa. Perceba que tudo é a motivação. Se você casa porque você acha que está solteiro ou se está solteira e que precisa casar, provavelmente o teu casamento vai ser um fracasso. Agora, se a tua motivação é: eu sou feliz no Senhor e eu vou me relacionar com uma pessoa escolhida por Deus, não para que ela me faça feliz, mas para que eu possa compartilhar a felicidade que eu já carrego no Senhor com ela, pode ter certeza, o teu casamento vai ser um sucesso. Porque tudo depende da tua motivação, tudo depende daquilo que você carrega no teu coração. Por isso eu quero nessa noite, em nome de Jesus, creia no teu espírito. Eu vim de São Paulo ainda agora, eu conheci um homem que eu fiquei impressionado. Um homem que tem 40 anos de ministério, que a vida dele foi servir ao Senhor desde jovem. Ele vai fazer 40 anos de casado agora. Tem um ministério lindo, uma igreja enorme. Mas muito mais do que ter um ministério enorme, uma mulher que vai fazer 40 anos e está com ele, ele tem uma paixão no coração. Ele fez 60 anos agora. Ele tem uma paixão no coração que é a mesma paixão quando ele começou com 20 anos de idade. Eu, quando estava diante daquele homem, as lágrimas escorriam nos meus olhos, e eu disse para ele: agora eu sei por que eu vim aqui. Porque quando o Senhor colocou o desejo no meu coração de ir lá, eu até então não estava entendendo por que eu tinha que ir lá. E quando eu cheguei lá, eu falei para ele, assim: agora eu entendo por que eu estou aqui.
Por isso eu comecei esse culto dizendo para você que nós precisamos viver debaixo do sopro do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo nos direciona, vai. Você às vezes não entende o porquê, e você vai. E quando chega lá na frente, você entende tudo o que Ele estava falando contigo lá atrás. Talvez você possa ter entrado por essas portas e a tua cabeça possa estar meio assim, sem entender algumas coisas. Mas deixa eu te dizer uma coisa em nome de Jesus. Não saia daqui hoje sem fazer uma aliança com teu Deus. Coloque Jesus como prioridade na sua vida. Eu já estou fechando a minha mensagem, mas eu trabalho com vendas. E eu só sei fazer isso. E algumas vezes me vi em uma sinuca. Eu tenho cliente para atender na hora do culto, mas eu tenho também o meu culto. O que eu vou fazer? Mas se eu for aqui, eu vender, eu ganho um dinheirão. Mas aí eu deixo de adorar o meu Deus. E o que eu faço? Acredite você ou não, eu sempre decidi pelo lado de cá. Porque eu sempre pensei que se o meu Deus tiver que me dar aquela venda, Ele não vai me dar naquele dia, mas Ele vai me dar no dia seguinte. Porque os projetos de Deus, eles nunca falham. Deus, Ele muda tudo e Ele muda todos em prol daquilo que Ele tem para a nossa vida. Mas na hora que eu deixo o prato de lentilha do lado e eu decido a primogenitura, a glória de Deus vem sobre a minha vida. E não vem só uma venda, vem 2, 3, 4, 5 e outras mais. A minha vida, minha esposa tem me cobrado muito nesses dias. Você tem que escrever um livro, você tem que escrever um livro, você tem que escrever um livro sobre a sua vida. A minha vida é feita de milagre em cima de milagre. A minha vida é feita de desafio em cima de desafio. Tem coisas que acontecem que às vezes eu não sei o porquê que aconteceram, mas não cabe a mim saber, cabe a Ele. Pare de questionar a Deus e procure obedecer a Deus. Pare de perguntar a Deus o porquê das coisas e procure viver aquilo que Ele tem para você. Eu tenho pedido ao Senhor nas minhas orações uma igreja relevante. Uma igreja relevante não é uma igreja cheia de pessoas. Uma igreja relevante são pessoas espalhadas que queimam o fogo de Deus no seu interior e que querem incendiar outras pessoas com aquilo que elas carregam. Cada dia mais eu tenho ensinado para as pessoas que andam do meu lado que a vida não foi feita para receber, a vida foi feita para dar. Jesus nunca nos chamou para receber. A Bíblia diz assim: não junteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem correm. Os verdadeiros tesouros são juntados na eternidade. Mas isso não sou eu que vou te revelar. Isso só vai ser revelado a você através do reino dos céus. O reino dos céus, ele está aqui. Josias era rei. Ele governava. Até que um livro foi achado. E quando aquele livro foi achado, mudou-se todo o governo de Josias. Existe um livro que talvez você conheça, mas talvez nunca tenha lido, ou talvez ninguém nunca leu para você esse livro. O conselho que eu vou te dar hoje: leia esse livro. Vão ter áreas na sua vida que quando você lê esse livro, você por sozinho na tua casa, tu vai rasgar as tuas vestes.
ninguém vai precisar pregar para você a palavra, porque não é muita gente na tua casa pregando a palavra que você vai se converter. Aquele livro diz que não é no muito falar que nós seremos ouvidos. A Bíblia diz que é pela vontade do Espírito Santo. Mas quando você lê esse livro, a palavra entra. Viemos no carro, eu, minha esposa, minha cunhada, pastora Maristela e o pastor Reinaldo. E eu falei, lê para mim de novo essa parte. E ele no banco de trás do carro, ele começou a ler a Bíblia. E daqui a pouco ele parou. Aí eu falei, o que foi? Eu estava dirigindo, eu falei, o que foi? Aí a minha cunhada falou assim, ele está chorando. Porque a palavra, ela nos transforma. Ele é um pastor. Mas todas as vezes que você lê a palavra e que o Espírito entra no teu ser, você não consegue mais ser a mesma pessoa. Quando a palavra ela penetra, ela te lava, ela vai esclarecendo na tua mente e ela vai te dizendo aquilo que pode e aquilo que não pode. Você que congrega nessa igreja, deixa eu te pedir uma coisa em nome de Jesus. Não perca o seu tempo olhando as redes sociais dos irmãos desta casa. Você pode até olhar para curtir coisas que você goste, mas não fique olhando para ver se você pega alguma coisa que o irmão está fazendo e que não deveria. Não faça isso. Quem convence é o Espírito Santo. Se você vê alguma coisa que não te agrada, cumpre a palavra. Dobra o teu joelho, coloca a tua cara no pó e ora por ele. Porque quando você faz isso, o mesmo Espírito que te visita é o mesmo Espírito que está visitando ele naquele momento. Porque um cego, ele só pratica coisas de cego porque ele não consegue ver. Mas quando alguém diz para ele, ei, eu tenho um antídoto para você. Quando alguém toca nos olhos dele, e as escamas caem. Aleluia. Eles falam assim, eu era cego, mas agora eu vejo. Glória a Deus, aleluia. Eu fazia isso, mas agora eu não quero fazer mais. O que eu mais tenho pedido ao Senhor é uma igreja que interceda um pelo outro. O que eu mais tenho pedido ao Senhor é uma igreja que viva com intensidade aquilo que o livro fala. Josias, quando viu aquele livro, quando começaram a ler para ele, ele falou, meu Deus, eu sou rei aqui há 26 anos, mas eu nunca tinha visto isso na minha vida. O livro estava escondido e o livro foi achado. Talvez o teu livro sempre esteve sobre a tua cabeceira, mas talvez você nunca tenha lido. Talvez o teu livro está dentro de um baú que você guardou e você nunca nem abriu uma página. Talvez você tenha recebido de presente de um amigo e você nem sequer leu a declaração que ele escreveu na contracapa. Eu não sei com quem o Senhor está falando nessa noite, mas a única coisa que eu sei, leia este livro. Esse livro é o manual da vida. Esse livro te ensina a ser feliz. Esse livro te ensina a ter plenitude. Esse livro te ensina a ser um abençoador. Esse livro te ensina nos momentos de crise continuar perseverando, tendo a certeza e a convicção que Deus tem o melhor para você. A Bíblia nos conta a história de um homem chamado Jó. Conversávamos isso também dentro do carro. A Bíblia diz que Jó era um homem reto, íntegro e temente ao Senhor. Mas todos esses atributos fizeram com que Jó permitisse que a humildade dele
ele pudesse carregar uma medalha no peito, dizendo que ele era humilde. E eu escutei uma palavra hoje que mexeu comigo. Davi, a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. E um homem segundo o coração de Deus, ele caiu num pecado de adultério. Aonde ele era mais forte, foi aonde ele caiu. Moisés, a Bíblia diz que ele era manso, mas Moisés se irou. A Bíblia diz que Elias, ele era corajoso, ele era um homem firme, mas ele se amedrontou quando Jezabel disse que iria matá-lo. Perceba que aonde eles eram mais fortes, foi aonde eles fraquejaram. Cada dia mais, eu tenho convicção dentro do meu espírito, que quanto mais eu preciso de Deus, mais ainda eu preciso. Cada dia mais eu necessito da glória dele em mim. Não permita que alguns sentimentos venham atrapalhar a tua comunhão com o Pai. O que Deus tem para fazer na sua vida é muito maior que tudo isso. E não pense que eu esqueci. Eu quero nessa noite firmar uma aliança contigo, com o Senhor. Eu quero que você levante a sua mão direita em sinal de autoridade. E eu quero orar com você. Pai, eu sei que Tu estás presente nesta reunião. A minha oração esta noite é que o Teu Espírito passeie no nosso meio e que o Senhor venha tocar em cada um de nós. Eis aqui homens e mulheres que necessitam de transformação. Eu peço nesta noite, debaixo do poder do nome de Jesus, queremos firmar uma aliança contigo, Pai, entendendo que nós somos a ponta mais fraca e que o Senhor é aquele que nos sustenta nesta aliança. Eu peço que o Teu Espírito nos envolva com laços de amor e que todos os dias, Pai, eu disse todos os dias, o Teu Espírito possa nos trazer à memória a aliança que nós estamos firmando no dia de hoje. Não nos deixa cair, Pai, eu te peço no nome de Jesus. Sustenta-nos, Senhor, com mão forte, da mesma forma que o Senhor tirou aquele povo do Egito. Tira de nós os ídolos que nos separam de Ti. Se existe no coração dos Teus filhos algum ídolo, seja alguma estatueta, seja algum sentimento por alguém, que venha a ser maior do que o sentimento por Ti, eu peço nesta noite, pelo poder do nome de Jesus, que o Senhor lance por terra, e que os nossos olhos possam enxergar sempre em primeiro lugar o Teu verdadeiro amor por nós. Deus amado, Deus querido, invocamos o Teu nome, queremos declarar que Tu és a primícia do nosso coração. Derrama sobre nós nesta noite, Pai, uma unção nova. A Tua palavra diz que Tu mandou o Teu povo tirar as vestes, lavar as vestes, para ter um encontro contigo. Lava as nossas vestes nessa noite, Pai. Lava as nossas vestes no Teu sangue, Pai, no sangue da nova aliança, e purifica-nos de todo e qualquer pecado.
Essa aliança, Pai, é uma aliança de sangue. É uma aliança, Senhor, aonde ela é inquebrável. Por isso eu te peço, firma os nossos pés e não permita que eles venham vacilar, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.